Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Estamos iniciando a lição de número 5. Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. A leitura de hoje é a leitura de segunda-feira. Está em Gênesis capítulo 27, versículos 11 e 12. Quero pedir a você para subscrever no nosso canal. E também não deixe de visitar o nosso site moldado.com, estudos e mensagens. Lá você tem não só os nossos vídeos postados, mas também todo o esboço de todas as leituras diárias da Escola Dominical e também todo o esboço dos subsídios da Escola Dominical. Que você continue crescendo tanto na graça quanto no conhecimento da palavra de Deus. Gênesis 27, 11 e 12 diz: Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. A mentira traz maldição. Definição do que é mentira. A mentira é uma afirmação contra a verdade. A mentira é feita com a intenção de enganar. A mentira, ela é o engano propositado. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. E ele mente desde o princípio. Sabemos que o diabo, ele é adversário, ele é também inimigo de tudo que é bom para o homem. Tudo aquilo que é bom para o homem, tudo aquilo que é bom para o ser humano, para a humanidade, o diabo luta para destruir. Ele luta também para destruir toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou. Ele luta para destruir, porque ele veio para isso, para destruir, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus disse: Eu sou a verdade. Então em Cristo devemos nós nos espelhar. Em Cristo nós devemos seguir o seu exemplo. Ora, se o diabo luta em favor de fazer aquilo que é mal para os homens, ele está lutando contra Deus, e Deus quer o bem para o homem. E aqui não existe uma luta do bem contra o mal. Não existe guerra do bem contra o mal. Existe uma luta de Satanás para destruir toda a criação de Deus. Agora, Deus não precisa lutar contra Satanás, porque tem ele nas suas mãos todo o domínio, porque ele é o Criador de todas as coisas e ele faz tudo o que ele quiser, tudo o que lhe aprouve fazer, ele faz, está sobre o seu domínio. A primeira investida de Satanás no homem foi no jardim do Éden. Satanás investiu contra o homem para destruir o homem, mentindo e enganando. Eva foi tentada e não vigiou e acabou sendo enganada por Satanás. 1 Timóteo 2,14 diz que Eva foi enganada e não Adão, mas Adão comeu também do fruto proibido. E ele foi responsabilizado porque tinha sobre a sua responsabilidade cuidar e zelar do jardim e cuidar de todas as coisas. Então, sobre ele foi imposta esta responsabilidade. Deus chamou a atenção de Adão, ou seja, Deus puniu Adão, puniu a Eva e puniu a serpente. Toda a terra foi então amaldiçoada por causa
deste acontecimento, deste fato acontecido no Jardim do Éden. Toda mentira é feita com a intenção de enganar. Porém, a pessoa pode ser enganada ou se enganar sem estar mentindo. Mas todas as pessoas que mentem de uma forma proposital. Ele mente propositalmente usando o engano. A mentira é o engano propositado. Acã, quando trouxe de Jericó alguns objetos que eram anátemas, ou seja, que eram amaldiçoados, ele cometeu ali vários pecados, porque ele expressou várias atitudes de pecado, e todos os pecados que ele cometeu vão estar agrupados. Por exemplo, traição, desobediência, cobiça, ganância, engano e a própria mentira. Todas essas atitudes estão relacionadas à mentira. Ele trouxe com todas essas atitudes, incluindo aqui a mentira e o engano, ele trouxe maldição, não só a ele, mas também a toda a sua família. Ou seja, a sua família ele e a família foram apedrejados e depois foram queimados. Uma observação é que Acã era da descendência de Zerá. Quem era Zerá? Zerá era filho de um relacionamento de prostituição de Judá com Tamar, né? Que era a nora que era sua nora. A mentira de Ananias e Safira também foi proposital, com a intenção de enganar. Ele e a esposa combinaram em enganar, mentindo. Então, eles foram mortos por Deus. Também e Onã, filhos de Judá, propositalmente, eles mentiram, enganando, encobrindo o seu próprio erro. Deus matou tanto quanto a Anã, e também Ananias e Safira foram mortos por Deus. Então, portanto, qualquer tipo de mentira vai trazer qualquer tipo ou um tipo de maldição. Algum tipo de maldição vai trazer. Josué desobedeceu a Deus, recebeu no acampamento os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo que ocupava as terras cananeias. E todos os povos que ocupavam as terras cananeias deveriam ser destruídos pelo povo de Israel. O povo de Israel deveriam matar a todos e tirar das terras cananeias. Os gibeonitas ficaram com medo e, através de um plano que fizeram, eles enganaram Josué. Josué foi enganado, mas ele foi enganado por falhar em uma questão. Ele não consultou a Deus antes de receber os gibeonitas no acampamento. Tanto Josué, quanto os anciãos, quanto o povo de Israel receberam os gibeonitas e foram enganados porque não consultaram a Deus. Então precisamos sempre estar consultando a Deus. Sempre devemos estar pedindo conselhos a Deus, pedindo orientações ao Espírito Santo, para que não sejamos enganados, e também, estando em comunhão com Deus, é claro que vamos sempre viver uma vida em verdade. Quem está em Cristo está na verdade. E quando nós vivemos uma comunhão com Deus, uma comunhão com Cristo, nós nos esforçamos para estar sempre vivendo a verdade,
falando a verdade, cada um com o seu companheiro, cada um com o seu irmão, cada um com o seu próximo, para não trazermos maldição a nós e a nossa família. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que o seu caráter, o meu caráter, seja a cada dia mais restaurado e mais perfeito ficaremos na presença deste Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima leitura diária da Escola Dominical, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 5. Jacó, um exemplo de caráter restaurado. A leitura diária de hoje é a leitura diária de terça-feira. Gênesis capítulo 27, o versículo de número 41, que diz: E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Esaú deixou enraizar no seu coração a amargura, o ódio, o rancor contra Jacó, seu irmão. Um dia do campo ele chegou cansado e Jacó então comprou a primogenitura de Esaú com um prato de comida, com um prato de lentilhas. E no dia que Isaque foi abençoar os filhos, Rebeca e Jacó fizeram ali planos para enganar Isaque. Isaque já não enxergava mais devido à idade dos dias em que já tinha vivido. E Isaque então foi abençoar Esaú, mas não era Esaú que estava ali para receber a bênção, era Jacó. E Isaque, então, abençoou a Jacó com as bênçãos de Esaú. Esaú, quando chegou do campo com a caça que seu pai havia pedido para ele buscar e fazer um guisado para que comessem, então, quando foi receber a bênção, achando Esaú que iria receber a bênção, mas Isaque já tinha abençoado a Jacó, e então Esaú recebeu as bênçãos menores, mas ele ficou com ódio de Jacó e prometeu matá-lo logo à morte do pai. Quando o ódio se torna mortal, o ódio ele se torna mortal quando não há perdão entre ambos, quando ninguém perdoa ninguém, aí o ódio ele se torna mortal. E nós vamos ver isso. O ódio ele é sentimento de grande rancor e antipatia por alguém. Ódio, rancor, inveja, ciúmes estão tudo no mesmo pacote de sentimentos ruins. Esses sentimentos começam a nascer quando alguém se sente ofendido por atitudes do outro. Ele se ofende pelas atitudes do outro, não perdoa e começa a criar no seu coração rancor e vontade, desejos até de fazer coisas ruins, inclusive matar. Por que acontece isso? Porque a pessoa não tem forças para perdoar e também resiste, às vezes, ou não tem forças para perdoar e também não pede perdão.
não nem perdoa e nem pede perdão, e começa a alimentar em seu coração o ódio, o rancor, a inveja, os ciúmes também. Então a contínua alimentação desses sentimentos na vida dessa pessoa vai então causar uma destruição, não só à sua vida, mas também pode trazer prejuízos e causar dores e sofrimento às pessoas que estão ao seu redor, ao seu próximo, à sua família. Vimos o exemplo de Caim. Caim matou Abel por inveja, matou o seu irmão por inveja. Também os irmãos de José, por inveja, trataram com crueldade o seu irmão, acabaram então por vender o seu irmão, isso tudo, vendeu José como escravo, isso tudo por inveja. Corá, ele desejou, cobiçou, ele quis o ministério de Moisés e Arão. E o que aconteceu com Corá? Corá, por isso, ele foi destruído. Deus o destruiu juntamente com a sua família e todos aqueles que compartilhavam com este desejo, com este mal, né? Com esta cobiça de ministério. Também nós vemos aqui o Acã que por ganância de riquezas, querendo ficar rico como os outros, quando foram guerrear contra Jericó, Acã trouxe de Jericó objetos amaldiçoados e trouxe para a sua tenda, mas ele trouxe também maldição para ele e para a sua família. Acã e sua família e todos que estavam com ele foram apedrejados e queimados. Acã e sua família. Também Saul deixou criar no seu coração um ódio contra Davi. Ele odiou Davi. Odiando a Davi, ele deixou nascer no seu coração o rancor, a amargura. E Saul, então, a partir daquele momento, ele foi se destruindo, foi se acabando. E o final de Saul foi o suicídio após uma batalha de guerra já perdida. Nós temos também o imperador Nero. O imperador Nero era excêntrico. Excêntrico é uma característica de toda pessoa que alimenta o ódio na sua vida. Ele perseguiu a igreja, matando os cristãos. Além de matar a sua mãe, matar o seu irmão de criação, matar a sua esposa grávida, também incendiou parte de Roma. E depois que incendiou parte de Roma, acusou os cristãos, fortalecendo mais ainda a perseguição contra a igreja primitiva daqueles dias. Mas no ano de 68, Nero se suicidou com um punhal. Judas também, por inveja, querendo ficar rico, ele cobiçou riquezas para a sua vida a ponto de vender informações onde estava Jesus Cristo. Depois disso, Judas também se suicidou. Veja que prejuízos traz então as pessoas que guardam ódio no seu coração. Devemos mandar embora, expulsar das nossas vidas, da nossa casa, sentimentos de rancor, sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, todos os sentimentos malignos expulsar, porque eles trazem prejuízos a nós e à nossa família. O ódio de Esaú por Jacó foi aplacado. Mas por que foi aplacado? Porque houve humildade de Jacó. Jacó se humilhou
e pediu perdão para Esaú. Nós também precisamos ter esse exemplo de Jacó na nossa vida e também perdoar, ou quando não há interesse da pessoa que está, quem sabe, nos odiando, e a pessoa tem dificuldade de pedir perdão, nós devemos ir até aquela pessoa e pedir perdão para esta pessoa, para que ela então se salve e para que também a nossa vida seja salva, não é? Para entender como o rancor pode afetar uma pessoa fisicamente, é preciso compreender o conceito de doenças psicossomáticas. A doença psicossomática é caracterizada por sinais de manifestações apresentadas pelo corpo. Mas acontece o seguinte, que essas doenças, elas não são diagnosticadas pelos médicos ou pela medicina. Não consegue se diagnosticar essas doenças. Pode ser aqui descobrir, quem sabe, uma origem orgânica ou de origem biológica para o sintoma. Não há como descobrir. Em outras palavras, esses sentimentos são sentimentos doentios. O ódio, a inveja, o rancor, mas eles podem gerar enfermidades. Não há como diagnosticar a doença através dos sentimentos, mas esses sentimentos, eles geram enfermidades no corpo das pessoas. O ódio, o rancor, a inveja são sentimentos mais lembrados quando se falam em doenças psicossomáticas. Nós podemos ver aqui algumas que podem ocasionar nessas pessoas que guardam esses tipos de sentimentos ruins nas suas vidas. As doenças cardiovasculares, hipertensão, angina e taquicardia. Doenças gastrointestinais, como gastrite, úlcera e síndrome do intestino irritável. Doenças respiratórias, como asma, bronquite e outras. Também doenças dermatológicas, herpes, urticária e enfisema. Também doenças do sistema nervoso, enxaqueca, vertigens e outras. Doenças endocrinológicas e metabólicas, obesidades e diabetes. Doenças das articulações, como tendinite, artrite e outras. Doenças e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes e também o câncer. Também pode ocasionar transtornos mentais e comportamentais. Como podemos observar, nós vemos aqui que cultivar o ódio e o rancor trazem inúmeros prejuízos para a saúde do corpo e da mente da pessoa, que deixa entrar, que abre brecha, que guarda, que alimenta esses maus sentimentos na sua vida. Além disso, prejudica também as nossas relações interpessoais e nos priva de gozar plenamente a vida, esta vida maravilhosa que o Senhor Deus nos concede a cada dia. Acrescentamos também que guardar mágoa prejudica também a nossa espiritualidade. O rancor, o ódio prejudica a espiritualidade daqueles que querem ter uma vida boa, uma vida de comunhão, uma vida gostosa com Deus. Então a pessoa é privada de ter essa vida espiritual, não pode ter porque guarda rancor. Jesus Cristo, ele falou sobre esse assunto em Mateus capítulo 5 e o versículo de número 24, ele diz assim: vai reconciliar-te com o teu irmão e depois você vem e apresenta a sua oferta, ou seja, a sua adoração,
o seu louvor, a sua oração, a sua busca a Deus, o seu trabalho, o seu serviço, isso tudo são ofertas que nós oferecemos para Deus. Então vai, reconcilia-te com o seu irmão e tenha uma vida espiritual abundante, porque o Senhor veio nos dar vida e vida com abundância, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida eterna. Isso significa que é possível, ou seja, que é impossível nós chegarmos a Deus sem antes nos livrar do rancor, sem antes nos livrar das mágoas, sem antes nos livrar de ciúmes, de invejas e de outros sentimentos malignos que querem ocupar o nosso coração e a nossa mente, né? Então, vamos ser abençoados, vamos expulsar todo esse tipo de mal. Também o nosso relacionamento com o próximo pode ser afetado por causa desses sentimentos. Uma famosa frase de Shakespeare resume os efeitos de quem guarda o rancor. Ele disse assim, que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu digo de novo, guardar sentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, não vamos guardar esses ressentimentos, não vamos guardar rancor, vamos expulsar, vamos ser sinceros para com Deus na nossa oração. Se esse sentimento quiser alojar no seu coração, alojar a sua mente, seja sincero com Deus, diga para Deus, Senhor, eu estou aqui com esse sentimento ruim entrando na minha vida, a inveja do fulano, o ódio de qualquer uma outra pessoa. Diga para Deus, diga que se você não quer esses sentimentos, o Senhor vai libertar a sua vida e vai te dar vitória e você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Não faça como Esaú fez, não deixa o ódio entrar na sua vida, mas seja liberto, seja humilde como Jacó e ajude as outras pessoas a serem libertadas desse rancor, de mágoas, ressentimentos, enfim, e de outros sentimentos malignos. Deus abençoará ricamente a sua vida e nós seremos abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Dominical. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 5, Jacó, um exemplo de caráter restaurado. A leitura diária de hoje é a leitura de quarta-feira, Gênesis capítulo 27 e o versículo de número 20, que diz: Então disse Isaque a seu filho, como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Jacó, aqui neste texto, ele mente para o seu próprio pai. Ele, juntamente com a sua mãe Rebeca, haviam planejado mentir para Isaque. E aqui ele chega mentindo para o seu pai. Mentiu para receber a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura que pertencia a Esaú, seu irmão. E Jacó, então, foi ali receber no lugar do seu irmão, mentindo para o seu pai. Mentir a qualquer pessoa é pecado, mas mentir aos pais não só é pecado, mas também é desonra. E desonra também é mal, é pecado.
O que significa honrar meu pai e honrar minha mãe? Honrar seu pai e sua mãe é demonstrado através de palavras e ações que surgem de uma atitude interior de estima, uma atitude interior de respeito pela posição que eles ocupam, a posição de pai e de mãe. A palavra grega para honra, significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar e dar respeito, não apenas pelo mérito, mas também pela posição que a pessoa está ocupando naquele momento. Esta atitude de honrar as pessoas, não só cabe honrar aos pais, mas também a Bíblia fala de honrar aos pastores, de honrar aos líderes, de honrar as autoridades governamentais do país, enfim, mas não é disso que nós vamos falar. Aqui é honrar pai e mãe. Deus nos exorta a honrar nosso pai e honrar a nossa mãe. Ele tanto valoriza honrar aos pais que ele incluiu este princípio nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 12 nos diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também dá um conselho à igreja que estava em Éfeso. Ele diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Logo em seguida, ele busca Êxodo 20:12 e diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Durante a época do Velho Testamento, falar mal dos pais, rebelar-se contra as suas instruções, era pecado capital, ou seja, era um pecado mortal. Êxodo capítulo 21, versículo 15, e também o versículo 17, o versículo 15 diz assim: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. O versículo 17 diz: e quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Então, nós, filhos, vamos honrar os nossos pais. Vamos honrar nossos pais. Não importa quem é seu pai. Não importa o que ele fez. Não importa onde ele está. Ele é o seu pai e você deve honra a ele. Ela é sua mãe e você deve honra a ela. Não importa o que eles fizeram, não importa quem eles são, mas devem ser honrados por você, porque eles são seus pais. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele encorajou os filhos a respeitarem seus pais. Provérbios 1:8, ele diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Provérbios 13, versículo 1 diz: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. A seguir, nós temos aqui o exemplo de Cristo. Cristo, ele nos deixou exemplo como honrar, como respeitar os nossos pais, porque Cristo, ele teve os seus pais terrenos e os respeitou, os honrou, mas ele também tinha um Pai celestial, assim como nós. Então ele
ele dá aqui exemplos. Ele diz que com o versículo que está em Hebreus, versículo 9 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, diz que devemos tratar nossos pais da mesma forma reverencial com a qual nos aproximamos de nosso Pai Celestial. Ou seja, da mesma forma que você reverencia a Deus, da mesma forma que você honra a Deus, que você respeita a Deus, assim você deve respeitar os seus pais terrenos. Hebreus 12, 9 diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, assim como você reverencia e honra seus pais a Deus, assim você deve honrar e reverenciar e respeitar os seus pais terrenos. Honrar aos pais é um mandamento com promessa, para que te vá bem. Honra gera honra. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem à sua palavra que está dizendo para honrar seus pais. Se nós desejarmos agradar a Deus, o que nós devemos fazer? Se nós queremos ser abençoados, se nós quisermos agradar a Deus, o que devemos fazer? Honrar os nossos pais, que nós vemos. Quando nós honramos os nossos pais, que nós estamos vendo, reverenciamos os nossos pais, que nós estamos vendo, respeitamos os nossos pais, que nós estamos vendo, assim nós estamos reverenciando também a Deus, o nosso Pai Celestial, que vai nos abençoar, que vai nos dar vitória, que vai nos ajudar, não é? Efésios 6, 1 a 3, Paulo disse: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. E aí ele já traz o versículo de Êxodo 20, 12, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Jacó, no momento em que ele mentiu para Isaac, ele desonrou seus pais. Ele desonrou seu pai. Ele mentiu para o seu pai. Ele desonrou, desrespeitou seu pai. Mas ele sofreu as consequências de tudo isso que ele fez. E ele só não morreu devido à sua humilhação. Ele se humilhou quando ele se encontrou com Esaú, seu irmão, que vinha pronto para matá-lo. Deus assim, então, desta forma foi que Deus começa a restaurar Jacó. Restaura aquele caráter ruim que ele tinha, de suplantador, de enganador, de mentiroso que ele tinha. Deus, de respeito, pai, mãe, Deus o restaura. Deus dá a ele um novo caráter. Deus dá a ele uma nova mente, um novo coração. E até o seu nome é mudado. De Jacó ele passa a ser chamado Israel, aquele que luta com Deus. Então, e Deus também tinha arquitetado, tinha planos para a vida de Jacó e para a vida de sua família, porque de Jacó, ou seja, de Israel, é que Deus então formou a nação israelita. Que Deus possa abençoar a sua vida e vamos seguir aí o exemplo que nos dá Jacó. Se nós tivermos um caráter mau, vamos prontamente buscar ter um caráter bom, um caráter cristão, um caráter
que seja útil às pessoas que convivem conosco, às pessoas que estão sempre ao nosso redor e enfim, ajudando também o mundo a cada dia ficar melhor. Porque a partir do caráter bom que o homem cria no seu coração é que as famílias vão mudando, que a sociedade vai mudando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade com mais uma leitura diária da Escola Dominical. Amém.